você quer saber qual é a minha opinião sobre quem é o artista mais cheio do Espírito Santo, mais íntimo, mais inspirado por Deus? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Você ficou curioso para saber quem é o artista mais cheio do Espírito Santo? Bem, isso é apenas uma brincadeira, porque o vídeo de hoje é mais um devocional e eu quero te apresentar a história de um grande homem de Deus, um artista ou um artesão, que foi cheio do Espírito Santo e que executou uma obra grandiosa e é um grande exemplo para nós. E ele é o Bezalel. Já ouviu falar nele? A história de Bezalel está lá em Êxodo 35. Vamos ler a partir do verso 30. Diz assim a palavra de Deus: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo, vermelho e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Uau! Bem, a história de Bezalel é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que ele foi chamado para executar uma obra muito grandiosa, nada mais, nada menos do que o tabernáculo de Moisés. Moisés recebe toda a instrução do Senhor de como deveria ser o tabernáculo, mas não é Moisés que põe a mão na massa para fazer esse trabalho. E a Bíblia diz que os artesãos que fizeram essa obra foram liderados por Bezalel e também por Aholiabe. E se você for estudar um pouco em Êxodo, você vai ver que essa era uma obra magnífica, uma obra grandiosa, seria o lugar da habitação de Deus. Então, anjos esculpidos em ouro, madeiras talhadas, tecidos específicos, cores muito específicas, perfumes, cada detalhe que o Senhor determinou que deveria ser feito dessa obra tão grandiosa, esses homens fizeram com excelência. E Deus escolhe ele e enche ele do seu espírito para fazer esse trabalho. E a primeira coisa que nós podemos notar na vida de Bezalel, que me chama muito a atenção, é que no primeiro versículo diz: Disse então Moisés, o Senhor escolheu Bezalel. Em outras versões vai estar assim: chamou pelo nome. E sempre que aparece essa forma aqui na Bíblia, é que o Senhor está comissionando, o Senhor está fazendo um convite àquela pessoa, está chamando pelo nome, comissionando sobre um propósito, sobre uma função para o reino de Deus. Então ele chama, convoca Bezalel para executar esse trabalho específico, porque Bezalel já era um artista e um artífice, né, naquela época. Ele já tinha habilidades artesanais, né, para executar algumas obras, mas para essa obra o Senhor o chama, o Senhor o comissiona especificamente: Bezalel, eu quero você para executar isso. E é tão interessante ver que o Senhor faz questão de deixar aqui na palavra a ascendência de Bezalel. Diz que Bezalel era filho de Uri, neto de Ur. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Ur, mas se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Êxodo 17, vai dizer que o povo de Israel estava travando uma batalha com os amalequitas. E nessa batalha, Moisés, que era o líder do povo de Israel, se ele ficasse com as suas mãos erguidas, Josué, que estava lá batalhando juntamente com o seu exército, começava a vencer aquela batalha. Mas quando Moisés ia descendo, né, os seus braços, o povo de Israel começava a perder. Então, dois homens, que é Arão
que era o irmão de Moisés e sacerdote, e Ur são os homens que começam a sustentar os braços de Moisés durante todo aquele período de batalha. Quando Moisés estava com os braços cansados, esses dois homens ficam segurando os braços de Moisés para cima até que a batalha finalmente termina e o povo de Israel saia vitorioso. E é tão lindo ver isso, porque Ur foi um homem que sustentou o reino de Deus, sustentou a obra do Senhor, mantendo erguido os braços de Moisés. Então ele gera uma descendência de homens que também vão sustentar o reino de Deus, vão sustentar a obra do Senhor, assim como Bezalel, que agora é chamado pelo Senhor e cheio do Espírito de Deus. A segunda característica muito interessante aqui nesse texto é que Bezalel foi cheio do poder de Deus, ele foi cheio do Espírito de Deus. O versículo 31 diz que o encheu do Espírito, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade. Bem, Bezalel é o primeiro homem na Bíblia a ser cheio do Espírito de Deus. A manifestação do Espírito de Deus não era muito comum no Antigo Testamento, mas haviam alguns episódios específicos em que os homens eram cheios do poder de Deus e cheios do Espírito. Mas Bezalel é o primeiro homem, é o primeiro momento no relato bíblico que aparece um homem sendo cheio pelo Espírito de Deus. E é esse cara aqui, esse artista. E é tão lindo ver que quando ele é cheio do Espírito, ele é capacitado. Então diz que o Espírito dá a ele destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então ele já tinha uma capacidade natural, aquilo talvez já era ali a profissão dele, mas o Espírito capacita além das suas próprias habilidades, além daquilo que era natural. O Espírito de Deus dá essa destreza para ele. Isso me faz lembrar o que acontece com os discípulos lá em Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo, então eles são capacitados para pregar o Evangelho com ousadia e saem proclamando o Evangelho e ganhando muitas almas para Jesus. Olha que coisa linda! O Espírito Santo de Deus nos enche e quando somos cheios dele, somos capacitados para executar toda a boa obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Uau! Mas a história não acaba por aqui. Deus não deixa que Bezalel execute aquela tarefa, que era uma grande tarefa. O tabernáculo era algo grandioso, era algo tão poderoso. Deus não deixa que ele execute sozinho. Deus levanta uma equipe para ajudar Bezalel nessa tarefa. E o primeiro que Deus levanta é a Oliabe. E a Bíblia diz que a Oliabe também era um artesão e foi capacitado com a habilidade de ensinar os outros. Imagine se Bezalel tivesse que ser capacitado pelo Espírito e ensinar tudo aquilo para os outros artesãos sozinho, mas Deus capacita esse outro homem também na destreza de ensinar outras pessoas, na habilidade de ensinar outras pessoas. E a Bíblia diz que todos esses artesãos, o Senhor deu capacidade para realizar aquela obra. Então, todos eles foram capacitados pelo Senhor, cheios de Deus, para executar esse trabalho tão lindo. E juntos, eles fizeram o tabernáculo do Senhor, cada detalhe. E a Bíblia vai dizer, lá um pouco mais à frente, no capítulo 39, versículo 43, diz assim: Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor ordenara. Então Moisés os abençoou. Então depois, que eles executaram todo aquele trabalho, aqui nesses capítulos você vai ver cada detalhe que eles fizeram. Esses artesãos, liderados por Bezalel, fizeram coisas grandiosas, fizeram um trabalho tão perfeito, tão belo diante do Senhor. E quando Moisés, o líder de Israel, vai fazer a inspeção, ele verifica que eles realmente tinham feito tudo exatamente como o Senhor tinha determinado, porque eles estavam cheios do Espírito. E então Moisés os abençoa. Que coisa mais linda! Podemos tirar aqui dessa história que nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo.
quando o Senhor nos chama para executar algo nas nossas vidas, quando o Senhor nos dá um propósito, quando Ele nos dá um caminho para seguir, Ele nos chama pelo nome, Ele nos enche do seu Espírito e nos dá toda a capacitação necessária. E o que é mais lindo é que o Senhor nunca nos deixa só. Sempre haverão pessoas levantadas pelo Senhor para nos ajudar, para caminhar conosco, para estar ao nosso lado na nossa trajetória, para tornar o nosso chamado, o nosso propósito mais fácil de ser percorrido, mais belo de ser percorrido. E eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E se você quiser conhecer mais, basta ler Êxodo 35 a 39 e descobrir coisas tão preciosas sobre a vida de Bezalel, de Aholiabe, de todos esses artesãos que ficaram marcados na história por construírem algo tão precioso diante do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.